dando cobertura aos colegas. Enquanto isso, outros 2 homens entram nesse estabelecimento comercial. Eles ficam pelo menos 4, 5 minutos ali no lugar e depois saem levando uma televisão. Mais de 2 horas depois, esses homens voltam e levam mais objetos. O dono descobriu a invasão logo que amanheceu o dia. Ele diz que o prejuízo agora passa de R$10 mil. Até o momento ninguém foi preso, mas a polícia nesse momento trabalha em cima dessas imagens para tentar identificar esses criminosos que tiveram a ousadia de invadir 2 vezes a mesma loja. Olha, esse é o momento aí que eles saem. Isso aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. E agora a gente traz imagens de um motorista que perdeu o controle do carro e simplesmente invadiu a contramão em São Paulo. Imagina o perigo. Nas imagens, a gente consegue ver o momento em que o carro entra na contramão e bate de frente com o motociclista que vinha na direção contrária. Olha que imagem forte, dá para ver pedaços de lataria voando para os lados. O motociclista é jogado para fora. O carro segue desgovernado e bate em um poste logo depois. Segundo a polícia, o motorista do carro não estava embriagado. Ele prestou socorro. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado. A gente espera que ele esteja bem. E a polícia apreendeu mais de R$300 mil em produtos falsificados durante uma operação justamente contra a pirataria em São Paulo. O material encheu um caminhão inteiro. Nesses sacos que são colocados dentro do caminhão, tem camiseta, calça, moletom, boné e muito mais. Mas não é nenhum carregamento de empresa de confecção, muito menos de itens para doação. São produtos apreendidos pela polícia, por suspeita de serem falsificados. As peças estavam em lojas de Diadema, na Grande São Paulo, e eram vendidas como se fossem originais. A operação foi feita pela Polícia Civil da cidade com o apoio das marcas que eram falsificadas. O valor apreendido foi estimado em mais de R$300 mil. Sabe aquela camisa bonitona de marca que a gente vê na vitrine, mas custa uma fortuna? Muita gente encontra o mesmo modelo com a mesma estampa numa loja menor e com um valor bem mais barato. Em muitos casos, é falsificada. Às vezes o cliente pode nem ter ideia disso, mas quem vende sabe muito bem que o produto não é original. São os preços dos produtos, né? São produtos que nas lojas de grife são vendidos a preços altíssimos, absurdos. E em lojas de bairro você encontra a preços que são ínfimos. R$50, talvez uma camiseta que custaria numa loja de grife R$2.000, R$2.500. As peças apreendidas vão ser encaminhadas à perícia técnica, que vai analisar itens como costura, tecido, etiquetagem e outros detalhes que ajudam a identificar a falsificação. Ninguém foi preso na operação. Segundo o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, o setor de vestuário foi um dos mais prejudicados no ano passado, com um prejuízo de mais de R$87 bilhões. E quem vende produto falsificado, claro, pode ser responsabilizado. Imagine sábado, você tá lá com a sua família, comendo fora, escolher um restaurante, quando vê a ação de ladrões diante dos seus olhos. Foi isso que aconteceu, viu? Criminosos invadiram um restaurante em São Paulo, renderam funcionários e clientes e levaram até as marmitas do lugar. Os 2 criminosos chegam armados e rendem um motociclista que se preparava para sair e fazer uma entrega. Ele é puxado pelo braço. Nesta outra imagem é possível ver que eles rendem outro motociclista. O homem de jaqueta faz ameaças aos funcionários do local. Ele separa as marmitas, exige o dinheiro e aponta a arma para o homem, que é obrigado a se ajoelhar. Enquanto ele pega os produtos roubados, o comparsa rende clientes e leva todos para dentro da cozinha do restaurante. Com todos rendidos, o assaltante começa a recolher celulares, alianças e até carteira. Este outro vídeo mostra que os clientes e funcionários levados na cozinha tentam manter a calma. O chefe é obrigado a se deitar no chão. Os criminosos fugiram deixando um grande prejuízo, entre celulares, dinheiro e até marmitas. Esse tipo de roubo tem se tornado comum aqui na capital paulista. Quem sai para se divertir ou até para um horário de almoço está ficando com muito medo. O restaurante fica em um local movimentado, mas como a área dos clientes fica afastada da rua, os criminosos aproveitaram que ninguém passava. A população diz que existe policiamento. Mesmo assim, os assaltantes se sentem à vontade para agir.
Ah, tá perigoso. Tá perigoso. E a gente tem que sair. Eu vou aqui com a bolsa aqui porque pode vacilar não. Vou trazer uma reflexão aqui agora. Você é uma daquelas pessoas que quando vê uma grávida já vai tocando na barriga, quando vê um bebezinho vai lá brincar com ele? A etiqueta atual nos traz ensinamentos. A gente não deve fazer isso. Cansada de ver estranhos tocando nos filhos sem permissão, uma mulher escreveu um aviso bem direto: não toque nos bebês. Esse cartaz foi colado no carrinho dos gêmeos. A gente tem imagens. Essa mulher contou que a situação mais recente foi num supermercado, quando uma mulher encostou na filha dela. Irritada, ela simplesmente abandonou as compras e voltou para casa. É irresistível, né? A gente vê esses pequenininhos, a gente quer brincar, traz uma sensação muito gostosa na gente. Mas a gente não deve fazer isso. O vídeo dela viralizou nas redes sociais, gerou apoio, mas também críticas. A mulher respondeu dizendo que é mãe, é humana e só quer respeito com os filhos dela. Olha os pequenos aí no carrinho. Tem aquela frase, né? Barriga de grávida não é patrimônio público. É sempre bom pedir permissão, como se a Neila, a etiqueta manda, né? E um hospital dos Estados Unidos conseguiu curar um bebê com uma doença rara, utilizando uma técnica de alteração de DNA. A criança nasceu com uma mutação genética e sofria de deficiência de substâncias importantes, como fosfato. Ele tinha o fígado comprometido e era submetido a uma dieta restritiva. Ele foi incluído em um programa do Hospital Infantil da Filadélfia aos 6 meses de idade, para testes a partir do sequenciamento de DNA. E o tratamento foi bem sucedido. Esse caso é considerado um avanço médico histórico e a técnica pode agora ajudar portadores de outras doenças. Coisa boa demais de trazer para você nessa manhã de sábado, viu? Deixa eu trazer um retrato aqui de um trabalho científico que pode mudar, inclusive, o rumo de pesquisas. Transformar metal em ouro. Já imaginou? Essa ideia, você sabe, né? É um velho sonho dos homens. E todas as vezes que alguém tentou fazer isso, acabou não dando certo. Mas agora acredite, é justamente isso que os cientistas conseguiram fazer. Dizem que nem tudo que reluz é ouro. E claro, muito menos o que não reluz. Pelo menos até agora. Mas se eu disser que o chumbo já pode se tornar ouro? Pode ser que amanhã aconteça, né? E você está dando a notícia, mas até agora eu acho que vai ser bem impossível, pelos conhecimentos que a gente tem. Lógico que essa transmutação de um elemento químico comum como o chumbo em outro nobre como o ouro não é algo tão simples assim. Tanto que essa busca vem de longe. Esse era um dos grandes sonhos dos alquimistas. Eles estiveram presentes em várias civilizações antigas. É no período medieval, que muitos chamam de Idade Média, que os alquimistas mais ganham prestígio perante a sociedade, quando muitos desses experimentos são voltados para transformar um metal em outro, inclusive na busca pelo tão sonhado ouro, que até hoje mexe com o nosso imaginário. Primeiramente, arrumar uma tonelada de chumbo e fazer ouro. Uma tonelada de chumbo. Exatamente. E depois? Realizaria alguns sonhos, né? Fazia uma estrutura de um cenário, né, de quais seriam as minhas decisões, e depois eu ia começar a executar. Tá aí uma empresária do ouro praticamente que a gente encontra não. Vale sonhar. Os alquimistas não tiveram sucesso com os experimentos, mas o trabalho deles deu origem à química e desenvolveu o conhecimento. E acredite, um novo experimento conseguiu essa proeza de transformar chumbo em ouro, o que mexe com a cabeça de qualquer um. Largaria meu emprego, com certeza. Seria a solução para muitos problemas. Não todos os problemas, moça, todos. A primeira coisa que eu faria assim seria, investir em alguma coisa, abrir um negócio, alguma coisa desse tipo. Pena que a realidade está muito distante da expectativa nesse caso. Isso porque a descoberta feita pelo experimento internacional conseguiu transformar uma quantidade tão pequena de chumbo em ouro que só é visível em um equipamento que não existe nem aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, se a gente quisesse transformar um tijolo de chumbo desse tamanho em um único anel de ouro, demoraria cerca de trilhões de anos para isso acontecer. Quem não só viu de perto como participou ativamente desse experimento batizado de Alice foi o professor e pesquisador da USP, Alexandre Suaide.
Ele explica como foi possível fabricar o ouro de alto grau de pureza dentro do maior acelerador de partículas do planeta, que fica lá na Suíça. Segundo ele, em vez de colidir os átomos de frente, a equipe por trás dessa descoberta observou o que acontece quando os átomos não se chocam por pouco. Eles passaram reto em relação ao outro. Então não teve essa colisão mais tradicional. Mas nesse momento que um passa sobre o outro, a radiação é tão forte, tão intensa, a radiação eletromagnética, que um outro núcleo ele sente essa presença daquele núcleo e ele se desmancha, jogando fora algumas partículas e se transformando em ouro. Vocês realizaram o sonho de alquimistas medievais. Pois é. Não na quantidade que eles imaginavam, né? Mas na ideia, sim. O ouro que surge dura apenas uma fração de segundo. Mas ainda que seja uma transformação microscópica, o conhecimento gerado por uma pesquisa dessa dimensão pode ajudar a comunidade científica a encontrar muitas respostas e abrir caminhos para o futuro. Ela não é viável economicamente, ela é mais uma forma de você adquirir conhecimento, de produzir conhecimento, entender como a natureza funciona e quem sabe no futuro isso vir alguma tecnologia, traz algum benefício para a população. Professor, fabricar ouro com alta tecnologia por enquanto está mais para roteiro de ficção científica. Se fosse capaz de ter ouro de forma abundante, ele não teria valor nenhum. Se a oferta é muito grande, o valor diminui, né? Olha, gente, o cantor Eduardo Costa divulgou uma foto em uma rede social mostrando o resultado depois do transplante de cabelo. Você quer ver? Olha aí. Na imagem, ele aparece careca, mas já sem os ferimentos dos primeiros dias. O artista disse que estava com entradas e com falhas bem no meio da cabeça e que por isso decidiu fazer o transplante. Antes e durante a pandemia eu fiquei muito estressado, fora os anabolizantes que eu usei durante a minha vida inteira, lá para trás, sabe? Então meu cabelo caiu muito, eu não estava gostando da minha fisionomia, sabe? Incomodava muito as entradas. Ainda afirmou que está tudo certo com o procedimento. Como qualquer tipo de cirurgia, é uma coisa meio chatinha assim no primeiro dia, depois vai melhorando, né? Cabelo, o resultado de cabelo mesmo vai ser daqui 3, 4 meses. O artista brincou sobre a aparência dele nos próximos shows. Vou ter que fazer show careca ou então de boné. Eu tenho só uma viola amor. Eu só sei cantar. Quem também mudou o cabelo, para de visual novo, foi o ator Marcos Oliveira, o eterno Beisola, que divulgou a novidade nas redes sociais. Vamos ver como ficou? O artista colocou uma prótese capilar. Depois do resultado, o humorista de 69 anos falou da sensação de ter o visual renovado. Eu estou muito contente, muito feliz. Eu estou me sentindo mais completo, entendeu? Foi muito legal. Eu estou tendo um novo ânimo diante da minha vida, para batalhar minhas coisas. O responsável pelo procedimento, feito em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, foi um amigo de Marcos Oliveira, que incentivou o artista a melhorar a autoestima. Um representante do cantor Justin Bieber disse pela primeira vez que o músico canadense não sofreu abuso pelo produtor Sean Combs, conhecido como P. Diddy. Segundo a mídia americana, o representante de Bieber disse que, apesar dele não estar entre as vítimas do produtor, existem pessoas que foram genuinamente prejudicadas por ele e que desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem. P. Diddy está preso desde o ano passado, acusado de extorsão e tráfico sexual. Ele se declara inocente. Bieber era visto como uma das possíveis vítimas porque ele ficou próximo do produtor ainda aos 15 anos de idade, bem no início da carreira, relembrando que Bieber chegou a ganhar de P. Diddy um carrão. A gente continua com notícias internacionais. Um jogador de basquete americano foi preso na Indonésia por tráfico de drogas. A polícia invadiu o apartamento de Jared Dwayne Shawn, de 34 anos, e encontrou doces feitos de maconha. Shawn pode ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, se for considerado culpado. O jogador disse que não pretendia vender a droga.
E os Estados Unidos estão em alerta. 10 pessoas fugiram de uma prisão em Nova Orleans. A polícia confirmou que conseguiu já recapturar 3 desses detentos. As imagens de segurança mostram o momento da fuga. Olha só, os homens removeram o vaso da parede e usaram o buraco que ficou para conseguir escapar para o pátio. A partir daí, eles escalaram uma cerca e fugiram. A cadeia levou quase 8 horas para descobrir que os homens estavam desaparecidos, que eles tinham conseguido fugir. Um dos presidiários foi condenado por assassinato. Os investigadores acreditam que funcionários da cadeia podem ter auxiliado nessa fuga. 11 horas e 19 minutos, tem notícia urgente chegando ao vivo para você. A região do centro-oeste dos Estados Unidos está abalada pela passagem de tornados. Pelo menos 16 pessoas morreram. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com o Vandrei Pereira, que traz todas as informações. Nos atualize, Vandrei, por favor. Bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia. Obrigado, Fabi. Bom dia para vocês no estúdio, bom dia para todos que nos assistem. Situação realmente desesperadora. O mau tempo que atingiu os Estados Unidos nessa madrugada trouxe chuva de granizo, mas os tornados é que foram devastadores. Olha, segundo as autoridades, 9 pessoas morreram no estado do Kentucky e outras 7 no estado do Missouri, onde a cidade de St. Louis foi uma das mais atingidas. São imagens, que a gente está vendo, imagens de destruição. Só para a gente ter uma ideia, mais de 5.000 casas foram atingidas e há dezenas de feridos foram levados para os hospitais. Essa destruição também atingiu áreas históricas dessa região. Atualmente, há pelo menos 40.000 moradores sem energia elétrica. E ainda assim, as equipes de resgate trabalham 24 horas, não param em busca de sobreviventes que possam estar sob os escombros das casas, prédios que foram derrubados por conta dos tornados. Mesmo assim, as autoridades continuam alertando os moradores, porque o sistema de baixa pressão que provocou esses tornados ainda está ativo até às 10 horas da noite desse sábado. Ou seja, apesar de toda essa tristeza, ainda há muita tensão em toda essa região centro-oeste aqui dos Estados Unidos. Eu volto com vocês nos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Vandrei. A gente continua em alerta e a cada atualização você acompanha na tela da Record. E olha, um incêndio provocou o fechamento de um aeroporto na Flórida, nos Estados Unidos. Esse fogo começou em um carro no estacionamento do aeroporto internacional de Jacksonville. Segundo os bombeiros, parte da garagem desabou. Pelo menos 50 veículos ficaram danificados e a gente vê a quantidade de fumaça preta e entende a dimensão desse incêndio. Ainda nos Estados Unidos, uma tempestade de poeira pegou a população de Chicago de surpresa. Olha só, você vai ver, parece cena de filme. Uma parede de poeira cobriu o céu e por alguns minutos ninguém podia enxergar nada. Olha só, tela completamente cinza. E para piorar tudo isso, enquanto uma forte tempestade se aproximava. Esse foi o primeiro alerta de tempestade de poeira emitido pelas autoridades de Chicago em toda a história dos Estados Unidos. Vem cá, eu sei que você já brincou bastante ou já viu alguém brincando de cobrir a pessoa na areia da praia, cobrir o pé, cobrir o corpo, mas eu vou dizer para vocês que esse tipo de brincadeira quase acabou da pior maneira possível para um turista britânico na praia mais famosa do Brasil. Estou falando de um jovem que se empolgou na hora de cavar e se enterrar na areia de Copacabana. Olha o tamanho do buraco. E olha, esse é o jovem britânico. O problema é que o jovem inglês ficou preso e não conseguiu sair sozinho dali. Ele contou então com a ajuda das outras pessoas que estavam ali na praia para conseguir sair desse enorme buraco. Esse resgate durou pelo menos 3 horas. Seria, claro, um grande problema e a gente fica imaginando se isso acontece, se a maré enche rapidamente, ele poderia se afogar ali, né? Apesar de todo o risco. Olha aí, esse é o momento em que ele foi resgatado do buraco, ele encantado com as areias de Copacabana, tudo foi registrado por quem estava ali e ele foi resgatado, portanto, sem problemas maiores. Ele levou a sério, né, essa história de cavar um buraco, porque foi muito profundo o buraco que ele cavou. E olha essa história, um carro se partiu em 2. E o mais impressionante, que depois de um acidente de trânsito, essa caminhonete foi carregada de material reciclável, ela foi atingida por outro carro. Olha só, no cruzamento, né? Isso foi em Campinas, interior de São Paulo. O impacto da batida você acompanha agora.
A caçamba se desprendeu, a parte da frente chegou a andar alguns metros sozinha, com o carro partido. Logo depois da batida, o motorista da caminhonete foi embora, deixou tudo para trás. Não foi mais visto. Não há informação sobre feridos nesse acidente. Apesar do péssimo estado de conservação, a documentação da caminhonete está em dia. Incrível, né? As duas partes dela foram encaminhadas a um pátio público. Acredito que ninguém vai juntar, né? E por falar em acidente de trânsito, um policial militar e um motociclista morreram depois de um acidente durante uma perseguição no Paraná. Segundo a polícia militar, o motociclista furou um bloqueio durante uma operação e fugiu em alta velocidade. Na tentativa de abordagem, a viatura da polícia atingiu a motocicleta e capotou. O motociclista morreu ainda no local. 3 policiais estavam na viatura. Um deles, um cabo de 43 anos, não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 foram encaminhados ao hospital com ferimentos moderados. A polícia não divulgou a identidade do motociclista. Isso aconteceu em Almirante Tamandaré. Agora um registro de imprudência. Uma mulher foi atropelada por um motociclista que fazia uma manobra proibida, que a gente popularmente conhece como grau. A vítima estava voltando para casa depois do trabalho, quando foi atingida pelo motociclista que empinava a moto. Ele se desequilibrou, atingiu essa mulher, que ficou ferida, foi para o hospital com várias fraturas. Segundo a filha dessa vítima, o motociclista fez uma doação para ajudar nos custos e se disse arrependido. Disse que fugiu porque estava com medo do que aconteceria se ele ficasse por ali. Ele não foi preso até agora. Essa imagem que você vê foi registrada em Itaperuçu, no Paraná. E daqui a pouquinho, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a Escola do Amor. Ele sempre dizia que eu era a versão feminina dele. Daqui a pouco, não perca, ao vivo. Eu me tornava um homem ríspido muito facilmente e ela também se tornava uma mulher. Por que é tão difícil? Nos entendemos. Porque eu nunca tinha encontrado ninguém que tinha batido de frente comigo. Ela fez uns arranhões muito feios no meu pescoço, né? Eu tinha aquele momento de preocupação, mas na hora da discussão do fervor eu não pensava nem na criança. Eu voava em cima dele. Era uma guerra mesmo, uma luta. Escola do Amor. A atriz americana Halle Bailey, que fez o papel principal no filme A Pequena Sereia, entrou com uma medida protetiva contra o ex-companheiro. A artista alegou que o ex-namorado, o rapper Diddy G, foi violento com ela por diversas vezes. Segundo os documentos apresentados ao juiz de Los Angeles, além de agressões físicas, o cantor também era abusivo emocionalmente, verbalmente e financeiramente. O casal se relacionou entre os anos de 2022 e 2024 e teve um filho juntos. Além da medida protetiva para a estrela de Pequena Sereia, o rapper também está proibido de chegar perto do bebê ou de tentar qualquer interação, mesmo que pelas redes sociais. O namorado da cantora Taylor Swift confirmou que vem ao Brasil para jogar a próxima temporada de futebol americano, mas já adiantou que não está muito animado com o calor que vai enfrentar por aqui não, viu? Travis Kelce, estrela do Kansas City Chiefs, vai entrar em campo contra o Los Angeles Chargers em setembro, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Mas fez questão de reclamar das altas temperaturas, viu? Segundo ele, o calorão atrapalha, especialmente por conta do uniforme, que é pesado. Você sabe, né? O que eles usam na partida é quente, é pesado. Mesmo assim, diz que vai encontrar uma maneira de superar o desconforto e buscar a vitória em solo brasileiro. Você que está em São Paulo, assiste Fala Brasil agora, ainda não comeu, ainda não se programou, tem agenda especial para quem quer curtir uma festa alemã hoje em São Paulo, topa? Quem vai mostrar pra gente é a Mônica Simões. Como é que vai funcionar esse festival hoje? Mônica, que prazer você aqui com a gente. Já dá pra ver que tem comida e diversão por aí, né? Bom dia. Bom dia, Neila. Exatamente. Comida, cultura e muita diversão. Quem vier aqui pro bairro do Brooklyn, que é tradicional aqui na Zona Sul de São Paulo, vai ver esse cenário aqui, olha só. Pessoal tocando, porque nessa festa que é tradicional, já funciona há 24 anos, a 24ª edição. Então, esses sanfoneiros que vieram do sul do país, eles saem caminhando pela festa, tocando, fazendo a alegria dos visitantes. Mas, Neila, a gente sabe que tá perto da hora do almoço, mas não tem só comida aqui não. A gente montou aqui uma mesa que a gente mostra aqui ao vivo, mas já volto pra comida. Ó, vem cá comigo, vamos mostrar que aqui tem diversidade. Ó,
bastante gente aqui, todo mundo já prestigiando a festa. A expectativa é que venham 100 mil pessoas entre hoje e amanhã. Olha só, a gente vê aqui barracas de roupa desse lado aqui, tem bijuteria, tem diversos tipos de coisas aqui. A gente tem também botas, calçados e a gente tem também a multicultura. Não é só cultura alemã, né? A gente vê aqui camarão, a gente vê comida chinesa, japonesa. Ali a gente tem o milho tradicional brasileiro. Eu vou pedir pra voltar aqui comigo, porque olha só, o seu Wing, que é esse sanfoneiro, ele acompanha o visitante. Ele tá fazendo isso comigo. Pra onde eu vou, ele vem atrás de mim com esse sorriso, mostrando a cultura alemã. A gente volta lá, porque a gente fala, né, Neila, como você disse, perto do almoço, já dá aquela fominha. Agora, a gente tá 11h29 da manhã, imagina só. Minha barriga já tá roncando, porque eu tô sentindo esse cheirinho de comida desde cedo. E montar uma mesa bem especial pro Fala Brasil. Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem o tradicional cupim recheado, linguiça, batata e ali farofa. Aqui é o muito tradicional, joelho de porco e ali chucrute e batata. Esse prato aqui, grande, né, Neila? Daqui para umas 10 pessoas, tem bastante coisa também. É chamado de Garden. Por quê? Porque é o completão alemão, me disseram aqui. Joelho de porco, ali a gente tem uma paleta de porco, salsicha branca, salsicha vermelha, aquela salsicha temperada, um pouco mais apimentada, batata sauté e o chucrute para complementar. Aí a gente vem para esse lado aqui. Um tartar típico alemão com carne crua, bem temperado. Ah, que delícia, minha amiga. Eu tô aqui olhando, não tô resistindo. A gente tem aqui pratos portugueses também e pratos brasileiros, ó. A gente tem aqui o pastel de Belém, ali um bolinho de bacalhau um pouquinho mais pra cá, do ladinho ali um bolinho de milho e uma pamonha, pra quem gosta daquela comida brasileira. Então, quem gostou da festa, quem quer participar, funciona hoje até as 10 da noite e amanhã a partir das 10 horas da manhã e segue as 260 barracas até as 10 da noite. Eu tô com água na boca. Eu vou voltar para a redação do Fala Brasil, mas depois eu vou fazer uma boquinha. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que delícia, Mônica. Deu para sentir o sabor daqui. Foi aumentando a nossa fome exponencialmente. Que espetáculo. Aproveita, coma por nós, ok? Gente, vamos falar agora do caso Lara. Será que, enfim, houve justiça? A gente foi ouvir a mãe da menina, horas depois da condenação do assassino, a 19 anos de prisão. O julgamento para mim, como mãe, representou mais um descanso. Era realmente só para colocar meu homem na cadeia, para que ele não fizesse mal a outras crianças, mas que de forma nenhuma ela voltaria. Foram 3 anos de muita luta para que Luana pudesse, enfim, ouvir a sentença sobre a condenação de Wellington Galindo de Queiroz, de 42 anos. Mas ele acabou de ser condenado, assassino! Ai, meu Deus! Acusado pela morte de Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos. Estar ali naquele ambiente, ouvindo todas aquelas coisas, mas sendo narrado, os detalhes ali, é algo que como mãe você sente, parece que o seu corpo não está nem mais na órbita, é algo surreal, de verdade mesmo. E ver o tamanho do sofrimento que ela passou. Lara desapareceu no dia 16 de março de 2022, após sair de casa para comprar refrigerante em um comércio muito próximo. 3 dias depois, o corpo dela foi encontrado com marcas de violência. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a criança morreu por traumatismo craniano, causado por golpes que recebeu na cabeça. O vídeo do rapto, o vídeo do carro, do local, ele colocando o corpo da minha filha no meio do mato, ele colocou aquele corpo ali para que chegasse num estado de putrefação tão grande que ele tirou o direito dela da vida, ele tirou o direito dela de uma despedida.
Wellington passou por um júri popular e foi condenado a 19 anos, 9 meses e 18 dias de prisão em regime fechado. Ele estava preso desde março do ano passado, quando foi localizado pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Wellington tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, crime contra o patrimônio, associação criminosa e receptação. Apesar de laudos sobre a morte de Lara não terem confirmado o abuso sexual, Luana acredita que essa tenha sido a verdadeira motivação para o crime. Aqui, ó. A minha filha brincava de boneca de pano. Ela era uma criança. Ela colocava fralda descartável nas bonecas de pano. E a conclusão dentro do tribunal do júri, por que o Wellington pegou a Lara? Para que ele pegou a Lara? Por que ele matou a Lara? Pegou para cometer um crime sexual. Pegou e ela, com toda certeza, o delegado afirmou que ela reagiu. Que ela não deixou que tocassem nela. No dia 13 de março deste ano, Lara completaria 15 anos de idade. Luana tenta retomar a vida como pode. Mudou para outro estado, mas a dor ainda permanece latente. E parece que nunca vai passar. Daqui 6 anos ele vai estar nas ruas. A minha filha não vai voltar nunca mais, independente do tanto que ela sofreu, do tanto que ela lutou. Mas o nosso Código Penal dá o direito, né, do assassino da minha filha ter esses benefícios. Agora, para mim, como mãe, eu fui sentenciada no dia 16 de março de 2022 a uma prisão perpétua, a prisão da falta da minha filha. Durante o julgamento, Wellington se declarou inocente. Ele disse que estava trabalhando com entregas quando o crime aconteceu. Eu acho que você já percebeu a quantidade de registros e câmeras que a gente tem mostrado de criminosos, ladrões, entrando em condomínios, desafiando toda a segurança e o aparato de segurança ali montado. Vou dizer para você que isso é estatístico, viu? Porque de janeiro a março foram 328 prédios invadidos por criminosos no estado de São Paulo. Você imagine 328 condomínios nessa situação? Os ladrões, às vezes, usam a força ali para entrar, entram na cara dura. Só que, às vezes, eles usam truques para tentar ludibriar a segurança. Nem o lugar onde mora o secretário de Segurança escapou. Depois de ter sido vítima de um furto dentro do próprio prédio, este homem carrega o sentimento de revolta e medo. Por isso, não quer aparecer. Conseguiram levar 3 bicicletas e mais um veículo de outro morador. As imagens do furto estão gravadas. 5 jovens arrombaram o portão e depois fugiram com as bicicletas e o veículo de luxo. Somente o carro foi recuperado. Uma comoção muito grande da comunidade por conta desse tipo de acesso, né? Ninguém espera que na sua casa ela seja acessada por pessoas estranhas a ela. Não é de hoje que condomínios estão cada vez mais na mira dos criminosos. Os furtos são rápidos, muitas vezes na garagem e em áreas comuns. Na zona sul da capital, este condomínio de alto padrão flagrou pela central de monitoramento 2 jovens que conseguiram clonar o controle da garagem. Veja que eles andam pelo lugar em busca de itens de valor. Nem o prédio do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, escapou das invasões. Um homem, identificado como Tiago Lucas Silva, foi preso após entrar no local. Segundo a polícia, ele furtou um carro, uma moto e uma bicicleta. Dados de uma consultoria de segurança pública revelam que 328 prédios foram invadidos no estado de São Paulo. Nossa atuação como síndico é sempre buscar que o prédio tenha o máximo de segurança possível, ou pelo menos diminuir as possibilidades de risco de acesso, né? Impedir, talvez, eu não sei se a gente vai conseguir algum dia, mas atenuá-las eu acredito que sim. O episódio de violência trouxe a necessidade de se investir mais em segurança. São mais de 50 câmeras de monitoramento espalhadas pelos corredores, elevadores e garagem. Serviço de entrega ou visitante utilizam uma entrada lateral que também é monitorada.
Quem chega de carro tem a liberação pela tag. E na rampa, o visor que lê e reconhece o cadastro do morador. Se o acesso for a pé pela entrada principal, o morador precisa colocar o rosto e fazer o reconhecimento. Aí sim, a primeira porta abre. Nesse local, somente quem está na portaria é que vai liberar a segunda entrada. Assim, a gente consegue estar no condomínio. Esse sistema de gaiola tem sido cada vez mais utilizado para controlar ainda melhor o fluxo de pessoas. E isso depende de investimento em tecnologia, investimento em treinamento, investimento em conscientização, porque o morador também faz parte desse sistema. Ele precisa colaborar e contribuir conosco para que todo o sistema funcione. Todas as engrenagens têm que trabalhar no mesmo sentido, para que a gente consiga impedir esse tipo de coisa no prédio. Com um índice tão alto de violência, os recursos tecnológicos são importantes para driblar as ações indesejadas. Mas o especialista em segurança explica que os moradores também precisam fazer a sua parte. Conhecer bem as regras para poder utilizá-las de forma a evitar a entrada de ladrões. O sistema mais adequado para edifícios é o reconhecimento facial. O edifício não deve atentar para o veículo que adentra ao edifício. Ele tem que atentar para o condutor. Se ele está com visitante, se ele está com parente, pessoas que não usualmente adentram o edifício, eles não podem entrar com o condutor. Porque a segurança da garagem, a segurança de acesso veicular, depende exclusivamente do controle da pessoa que conduz o veículo. Olha essa imagem. 2 funcionários ficaram pendurados em um andaime no alto de um prédio. Para quem tem medo de altura, a cena é angustiante. Os trabalhadores tiveram que se equilibrar na estrutura depois que uma das cordas se rompeu. O que você faria num momento como esse? O acidente aconteceu no 12º andar de um prédio, imagina aí. O corpo de bombeiros foi chamado, mas quando chegou ao local, os trabalhadores já tinham sido resgatados por outros funcionários da empresa, que é responsável pelo serviço. Esse flagrante foi no Rio de Janeiro. E aí, hein? Olha só, essa visita inesperada. Uma capivara resolveu invadir uma casa e dar um pulinho na piscina. A capivara entrou na casa, fez um tour pelo quintal e, como não é bomba nem nada, foi direto para a água. Olha o pulo que ela deu. A gente brinca aqui, claro, mas o susto para os moradores foi grande, viu? Ninguém se feriu, nem a capivara, nem os moradores. Depois do mergulho refrescante, ela foi capturada por agentes do Corpo de Bombeiros e devolvida à natureza. Esse caso aconteceu em Maringá, no norte do Paraná. Fica para ver essa outra imagem. Eu duvido você já ter visto algo parecido. Briga de marmotas que parou uma rodovia. Vamos ver juntos? Olha isso. Os animais roubaram a cena, claro. Olha que imagem inusitada. Vou dizer para vocês, parece até inteligência artificial, né? Mas não aconteceu. Essas marmotas roubaram a cena porque estavam brigando. Os especialistas disseram isso. Essa cena transformou ali todo o cenário. Aconteceu numa estrada da China e pareceu um ringue de luta. Bom, os brigões aí trocaram tapas, empurrões, deixaram os motoristas perplexos com essa cena. E a pessoa que gravou esse vídeo não segurou a risada não, ao ver a confusão. Segundo especialistas, essas brigas entre marmotas são comuns. Os confrontos costumam envolver defesa de território, proteção das tocas ou disputa por parceiras. E a gente continua com situações inusitadas envolvendo animais. Um acidente de trânsito deixou patos e capivaras azuis. Vou te explicar. Os animais foram atingidos depois que um caminhão carregado com grandes tonéis de corante bateu num poste. Esse material escorreu para um lago que fica às margens da rodovia em Jundiaí, no interior de São Paulo. Então, os animais que nadaram no lago ficaram com a coloração da tinta azul. Olha aí o lago, completamente azul. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, nenhum animal morreu por causa do corante, é inusitado e aconteceu. Agora, gente, olha que coisa mais fofa. Você está preparado para o momento fofurômetro? Nasceram 3 novas tartarugas das Galápagos no zoológico da Filadélfia, nos Estados Unidos. Os
Os filhotes, todos machos, fazem parte da mesma ninhada, que já tinha rendido 4 fêmeas no começo do ano. Os pais, que são um casal centenário, mostram que nunca é tarde para aumentar a família. E sabe por que essa notícia é tão importante? Porque a espécie está criticamente ameaçada de extinção, mas com esses novos moradores, a esperança ganhou mais um casco novinho em folha. Agora uma competição um tanto quanto diferente que atraiu uma multidão num festival de Hong Kong, na China. Os competidores tiveram que escalar uma torre de 14 metros, toda coberta de pãezinhos. Na disputa ganha quem conseguir pegar o maior número de pães, especialmente os que ficam no alto, que valem mais. E não é para qualquer um não, para chegar lá em cima tem que ter fôlego, coragem e muita resistência. Os campeões levam para casa o título de rei e rainha do pão. Uma velha conhecida da competição levou mais um troféu para a estante, o 3º seguido. Enquanto um novato conquistou o primeiro título de rei. A tradição começou há mais de 100 anos e é pura festa. Gente de todo lugar vai para lá provar o chamado Pão da Paz. E claro, se divertir muito. Tem técnicas, você viu? Olha só, uma viagem a quase 1 quilômetro de profundidade para mostrar como funciona uma das maiores minas de ouro da América Latina. Mina Cuiabá. Daqui são extraídas 8 toneladas de ouro por ano. São 1.600 metros de profundidade. A estrutura gigantesca de extração mineral fica em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para ter acesso à mina, nós entramos neste elevador. Começou agora a nossa descida. 4 minutos até chegarmos a 900 metros de profundidade. E ó, o elevador é rápido, né? Dentro da mina, tudo é bem diferente e moderno. A mina é climatizada. A tecnologia de localização em tempo real permite direcionar a ventilação para áreas onde há movimentação de pessoas. É muito diferente, né? Porque é muita tecnologia. Olha só, nós estamos aqui no meio da mina e ali, não sei se a gente vai conseguir mostrar para vocês, mas tem ali, ó, o fio, na verdade a antena do que eu imagino ser o Wi-Fi, porque tem Wi-Fi aqui embaixo, tem câmera de monitoramento. Então, assim, tudo que você imaginava de uma mina de ouro é diferente. Parece até uma cena de filme de ficção científica. Pilotar uma nave dessa não é fácil. Essa máquina, ela pesa, só ela sozinha, cerca de 20 toneladas. E ela é usada, então, para carregar o que é retirado aqui da mina. A previsão é que a mina Cuiabá continue em operação até 2060. A extração de ouro é uma atividade complexa e onerosa. Em ouro anual, em toneladas, essa mina produz de 8 a 10 toneladas de ouro por ano. Muita gente não sabe o que é onça, né? O que é uma onça de ouro? Por que chama onça? Como que é isso? É engraçado, né? Essas histórias se confundem. Até a gente discutindo muito com o nosso time, né? Onça nada mais é que uma unidade de medida, né? Que a gente transforma ela para grama também, se você quiser. Cada onça é em torno de 31 gramas de ouro. Vamos falar de dinheiro. Quanto custa uma onça de ouro? Hoje a onça, né, o preço do ouro ele tem uma variação muito alta, né? Então hoje a gente está com o preço do ouro em alta. Então uma onça está na casa aí de 3.100 dólares. Não foi desta vez que eu vi de pertinho uma onça de ouro. Quem sabe na próxima? Um mecânico apaixonado por carros desde criança e com muita criatividade construiu o menor carro do mundo. O que tá todo mundo olhando? O que é tão curioso? A curiosidade é desse carro aqui. Nanico, uma criação do Caio. Hoje nós estamos rodando pelas ruas de São Paulo com esse veículo bem diferente.
chama atenção. O nome Nanico não é à toa. Tem 1,40 m de altura. Eu tenho 1,70 de altura. Ele fica abaixo dos meus ombros. De largura, só 80 centímetros. Dá mesmo para abraçar o carro. De comprimento, apenas 1,37 m. Uma passada longa. Com 3 barrigas de grávida de lado. Será que é confortável dar um passeio aí dentro? O Caio Strumiello, de 53 anos, é o mecânico que desenvolveu e construiu o carro Nanico aqui, na garagem da casa dele, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Ele é apaixonado por carros desde criança, mas foi na dedicação em dar mais mobilidade a cadeirantes que o Nanico surgiu. Criei a cadeira de roda com motor de moto. Também vendo outras pessoas que fizeram. Foi aperfeiçoando, ficou a cadeira de roda nessas medidas. E falei, por que não cobrir? Fazer dela virar um carro, né? O Caio tem certeza, é o menor carro do mundo e foi criado em 25 dias. Eu vou moldando, laminando novamente nos cantos para ficar redondo. Aqui a maçaneta é um puxador de gaveta. Tá brincando? É um puxadorzinho? De gaveta, isso. Criativo. Ah, tem que ser, né? Bonitinho. É bem pequenininho. Quero saber se realmente 2 pessoas vão dentro do Nanico. Tá mais do que na hora de um test drive. Bora comigo, Caio? Vamos testar agora, vamos lá. Então vamos. Ó, eu tenho perna longa, viu? Mas tá bem confortável. Tem bastante espaço aqui, ó. Tá ótimo. E agora? Agora. Apertou, fechou a porta. Lá vamos nós. Uhul! O Nanico chega a 50 km por hora. É um ciclomotor de até 49 cilindradas. Custou R$10 mil. Né, que existe uma certa permissão que não atinge tanta potência, não atinge tanta velocidade e até então poderia estar rodando nas vias, né, não podendo pegar estrada, grandes rodovias, né? Vamos devagarinho. Tchau, gente! Agora, é curioso também que não tem volante, né? É uma chinoca mesmo. É um manche, né? Criou aqui. Os primeiros carros do mundo eram um manche. Os volantes vieram depois. Mesmo apertadinho, já quero um pra mim. Fiquei pensando aqui, é um bom carro pra levar os filhos até a escola, pra ir até o mercado, levar o cachorro na creche, ir ali pertinho e voltar. Confortável. Serve pra tudo, né? Só não serve pra carregar muita mala. Não, mala realmente não daria aqui. Ficou faltando a gente mostrar ré. Como é que faz? Uma alavanca do meu lado esquerdo, tem? Olha a baliza sendo feita. Estou provando meus dotes como motorista. Aqui. Tá bom. Tá estacionado. De carro inusitado, o Caio entende. O carro anfíbio teve uma vida curta, mas de sucesso. Navegou pelas águas da praia de São Vicente. Ia passar um mês de férias na praia. Tem que fazer aqui, né? Falei que tinha carro anfíbio, falei para o consultor ia levar um final de semana, acabei deixando lá, levaram o carro embora. Aí corri atrás para tentar tirar a burocracia e acabei fazendo outro. Já esse carro vermelho é, na verdade, um bem popular. Só que o Caio aproveitou para dar uma incrementada. Então eu comprei uma carcaça, sem motor, sem nada, pela criatividade, começa a ler muito sobre carro, muita imagem. Aí virou isso aqui. O carro é símbolo de superação. Durante a construção, Caio teve uma doença no estômago, que o fez perder 27 quilos na época. Perdi o estômago, um pedaço do intestino, um pedaço do fígado. Mas atenção, todos esses carros diferentões são protótipos. Para poder circular, eles precisam passar por critérios de avaliação de órgãos regulamentadores, como o Detran, por exemplo. Dá para legalizar.
como protótipo e carro artesanal. O veículo construído ele tem que respeitar todas as normas, todos os critérios de segurança, de circulação já definidos aí na legislação brasileira. 3 crianças se assustaram com um drone, saíram correndo com medo do tal objeto voador. As crianças brincavam no quintal de casa quando foram surpreendidas pelo drone. Esse é o momento. Os irmãos, ao perceberem o objeto se aproximando, correram para dentro de casa, assustadíssimos. O vídeo foi publicado numa rede social e já tem quase 2 milhões de visualizações. Esse flagrante aconteceu na cidade de Barro, no Ceará. Bonitinhos, né? Olha só, a gente fala agora de uma brincadeira que fez sucesso na internet, virou desafio aqui. É o teste da sinceridade. Pais contando mentirinhas na frente dos filhos para testar a reação deles. A gente foi até uma escola na zona sul de São Paulo para fazer esse teste da sinceridade com crianças de 5 anos. A gente sabe que elas não perdoam, são sinceras, né? Mas as reações dos pequenos, vou te falar, foram surpreendentes e pra lá de divertidas. Esses caras assim. Dizem por aí que criança é sincera, né? Não tem filtro. Você escuta uma mentirinha, entrega na hora. Será? 5 quilômetros, estão vendo? O teste da sinceridade é uma trend que tá bombando nas redes sociais. Você já viu? Eles comem muita verdura, eles comem sempre bastante sangue. Oh, que mentira, velho. Funciona assim. O pai ou a mãe chama o filho para gravar um vídeo. Fala sobre a rotina da casa. Perguntas simples, sabe? Que horas acorda, que tipo de comida costuma comer, se faz exercício. Só que na hora de dividir com os seguidores sobre o dia a dia da família, mentirinhas do bem entram em ação. Aí quem faz o almoço foi eu, né? Uau. A gente vai colocar cada filho ali numa sala ao lado da mãe. E a gente vai começar a perguntar sobre os hábitos familiares. A mãe vai contar uma mentirinha do bem. Será que a criança vai ter coragem de interromper a mãe e falar, opa, isso não é verdade não? Ou será que ela vai ficar assim caladinha porque tá na frente da câmera, hein? É o que a gente vai saber. 4 crianças vão participar do teste da sinceridade, sem saber de nada, claro. São elas Beatriz, Liz, Luiz e Maia. Todas têm 5 anos. Para justificar a presença da equipe, nós inventamos uma historinha. A gente hoje vai falar da sua vida e da vida da mamãe. Se gosta de fazer esportes, se gosta de academia. Eu vou perguntar e vocês respondem, combinado? Academia, você gosta de ir? Amo, vou todos os dias pra academia, assim, é uma coisa que é essencial na minha vida. De cara, a Bia fica incomodada, mas ainda se segura. Nunca pegou o celular? Nunca. Não tem, já falei, só vai ter quando fizer 15 anos. Aí a gente dá um celular. A gente é linha dura, assim. Tem que ser, porque senão, né? Você tá falando tudo errado. Eu tô? Sim. Também Mas, mãe, eu tenho celular em casa. É você que tá falando errado. A Liz também fica claramente sem jeito ao ver que a mãe está mentindo. Se mexe na cadeira, até que... Adora lavar o cabelo. Por ela, sempre que ela entra no chuveiro, ela já quer lavar o cabelo. Você todo dia lava o cabelo, então? Luiz, filho da Aline, ouviu tintim por tintim do que a mãe estava falando. Ao perceber a mentira, mudou o semblante. Mas até então estava calado. Mas em um dado momento, teve que falar. Eu nunca mexeu no celular só com 15 anos. Mas é só que eu tinha. Não. Tem ou não tem? Não. Tinha celular? Não teve celular, não. Não, Luiz, não. Também você nunca comeu chocolate, nada disso? Comi. Eu como chocolate. Sua mãe tá falando isso? Que a minha mãe tá se confundindo.
Então, eu acordo normalmente às 5 horas da manhã, tomo um banho e vou direto pra academia treinar. Todo dia? Todos os dias. Se deixar até de domingo eu ia treinar. A Maia só come frutas, legumes. Em casa não entra chocolate, não entra lanche, nada disso. Nada. As 4 crianças não conseguiram sustentar as histórias contadas pelas mães. Deduraram mesmo, cada uma do seu jeito. O que está acontecendo com sua mãe? Acho que ela tá doidinha. É, fica a lição. Criança vê, ouve e conta mesmo. Não tem essa de combinar uma história, não. Melhor mesmo é contar a verdade. Porque com esses pequenos, o jogo é limpo e a dedurada é certeira. Aqui a gente não se dá bem, a gente não dá risada nos bastidores. Agora é tira dela. É a pureza da resposta das crianças. Obrigada pela companhia, gente. Fala Brasil, fica por aqui. Foi muito bom ficar com vocês. Até a próxima. Obrigada por essa manhã de sábado, juntos e juntas. Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, à 13h. Você fica agora com The Love School, a Escola do Amor. Ótima tarde pra você. Tchau, gente. Até amanhã agora, viu, gente? Você fica agora com The Love School, a Escola do Amor. Na Escola do Amor de hoje, você vai ver o que o esgrima tem a ver com relações amorosas. Vamos pro combate? Em guarda. Nas ruas, os relatos sobre brigas de casal. Na sua opinião, quem é mais orgulhoso aí na relação? Que é mais difícil? Isso é muito